Vídeo resolução de G1 da disciplina Modelagem de Sistemas Dinâmicos 2, feito por Mike e Cristiano Dettemborn. O exercício escolhido para resolver foi da lista 6, número 1, letra A, que pede para expandir em série de Fourier o gráfico dado. Logo de cara, quando olhamos para o gráfico, vemos que o gráfico é simétrico em relação ao eixo Y. Sendo assim, é uma função par. Que, como sendo uma função par, a gente vai, quando aplicar em série de Fourier, vai ser duas vezes a integral de 0 a L, f de x dx. Mas antes a gente tem que descobrir quem é f de x. Utilizando para isso a equação geral da reta, temos que f de x é igual a ax mais b, e que a é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, e pegando os valores do gráfico e aplicando na equação, temos que a vai ser igual a 1. E para descobrir o b, a gente isola o b na função, e pegamos um ponto para aplicação, um ponto conhecido, no caso o x1 e y1, temos que b é 0. E pegando os valores de b e a e aplicando na equação geral, temos que f de x vai ser igual a x. E já aproveitando e olhando para o gráfico, a gente consegue ver quem vai ser o nosso valor de L, que vai ser 3, que é o Sendo assim, o nosso gráfico vai assumir então que f de x vai ser igual a x de 0 a 3, porque a gente não vai utilizar essa parte do gráfico por ser uma função par, e não vamos fazer o cálculo para bn. Aqui está a equação geral da série de Fourier, que é f de x igual a A0 sobre 2 mais o somatório de AN vezes cosseno de npx sobre L mais bn seno de npx sobre L. Dentro da série de Fourier temos A0 e AN que vamos calcular e bn não vamos calcular. A0 é igual a 1 sobre L, a integral de menos L a L, f de x dx. E AN é praticamente a mesma coisa que A0, porém multiplicado por cosseno de npx sobre L dx. Como a gente já tem todos os valores, a gente vai começar a aplicar a série de Fourier. Primeiro iremos calcular A0. Como é uma função par, a gente já vai multiplicar em A0 2 vezes a integral de 0 a L de f de x dx. Ficando A0 igual a 1 vezes 2 sobre 3, a integral de 0 a 3 de x vezes dx. Integrando x, temos que a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, totalizando esses valores aqui. No entanto, a gente pode simplificar o 2 na parte superior e 2 na inferior, retirando eles da equação, chegando no valor de x ao quadrado sobre 3 no intervalo de 3 a 0. Calculando esse intervalo, temos que A0 vai ser igual a 3 ao quadrado sobre 3 menos 0 ao quadrado sobre 3. Esse valor vai zerar. E esse daqui vai ser igual a 9 terços, que simplificando isso dá que A0 é igual a 3. Bom, já temos calculado A0. Agora vamos calcular AN. AN vai ser igual a 1 sobre L, a integral de menos L a L, f de x vezes cosseno de npx sobre L vezes dx. Usando a mesma teoria que a gente usou na equação anterior, vamos multiplicar por cima
na parte superior por 2 e fazer a integral de 0 a L. A n então vai ser igual a 1 vezes 2 sobre 3, a integral de 0 a 3 de x vezes cosseno de npx sobre 3 vezes dx. Essa integral já temos tabelada no formulário, então a gente só transcreve com os devidos valores, ficando que a n é igual a 2/3 vezes 1 sobre nπ sobre 3 ao quadrado, esse valor, vezes cosseno de npx sobre 3, mais x de nπ sobre 3 vezes seno de npx sobre 3, no intervalo de 3 a 0. Como temos valores inteiros no intervalo, esses valores aqui irão zerar o seno, então já vamos tirá-la da jogada, deixando somente a n igual a 2/3 vezes, abre parênteses, 9 sobre n ao quadrado, π ao quadrado, vezes cosseno de npx sobre 3, fecha parênteses, no intervalo de 3 a 0. Sendo assim, aplicando o intervalo na sequência de AN, temos que a n vai ser igual a 2/3 vezes, abre parênteses, 9 sobre n ao quadrado, vezes π ao quadrado, vezes cosseno de nπ 3 sobre 3, que já é simplificado aqui esse valor, menos 9 sobre n ao quadrado, vezes π ao quadrado, vezes cosseno de 0, que cosseno de 0 é igual a 1, que já sacamos fora o cosseno e deixamos 1. Simplificando toda essa tralha, temos que a n vai ser igual a 2 sobre 3, vezes, abre parênteses, 9 sobre n ao quadrado, vezes π ao quadrado, vezes cosseno de nπ, menos 9 sobre n ao quadrado, vezes π ao quadrado. Multiplicando esta fração pelos termos internos do parênteses, temos que a n vai ser igual a 18 sobre 3 vezes n ao quadrado, vezes π ao quadrado, saindo daqui e indo para cá, vezes cosseno de nπ, menos 18 sobre 3 vezes n ao quadrado, vezes π ao quadrado. Simplificando esses valores, temos que a n vai ser igual a 6 sobre n ao quadrado, vezes π ao quadrado, vezes cosseno de nπ, menos 6 sobre n ao quadrado, vezes π ao quadrado. Como já temos a 0 e a n, e não é necessário calcular bn porque vai zerar o bn, vamos aplicar os valores conhecidos na série de Fourier. Sendo assim, chegamos que f de x vai ser igual a 0 sobre 2, mais o somatório de an vezes cosseno de npx sobre L, mais bn vezes seno de npx sobre L. Aplicando os valores conhecidos na função, temos que f de x vai ser igual a 3 meios mais o somatório de 6 vezes np vezes... f de x vai ser igual a 3 meios mais o somatório, abre parênteses, de 6 sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado, vezes cosseno de nπ, menos 6 sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado, fecha parênteses, vezes cosseno de npx sobre 3. Simplificando e isolando o 6 sobre nπ, isolando 6 sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado, temos que nossa resposta final vai ser f de x igual a 3 meios mais o somatório, abre parênteses, de 6 sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado, vezes cosseno de np, menos 1, fecha parênteses, vezes cosseno de npx sobre 3.